Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer alguns exercícios envolvendo transformações lineares e suas representações matriciais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em álgebra linear. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é realizar alguns exercícios envolvendo os conceitos de transformação linear e matriz de transformação linear. Portanto, nós iremos trabalhar com a relação entre esses dois entes, a relação entre uma transformação linear e a matriz que a representa. Assim, sem mais delongas, passemos aos exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: sejam A e B matrizes em M, M, N, ou seja, A e B são duas matrizes de ordem M por N. E beta é uma base de um espaço vetorial V. Mostre que, se A vezes as coordenadas de V na base beta é igual a B vezes as coordenadas de V na base beta para todo V pertencente ao espaço, então as matrizes A e B são iguais. Para demonstrarmos isso, num primeiro momento, eu vou considerar beta como sendo um conjunto formado por V1 até Vn. E aqui estou considerando então que V é um espaço de dimensão n. Ainda, o que eu sei é que as matrizes A e B podem ser associadas a transformações lineares. Daí, suponha que eu tenha um vetor VI que pertença à base beta. Isso para I variando de 1 até N. Então perceba que A vezes as coordenadas do vetor VI na base beta é igual a B vezes as coordenadas do vetor VI na base beta, por hipótese. Mas isso me leva ao seguinte: quando eu faço uma matriz vezes as coordenadas do vetor da base numa determinada base, na realidade eu estou calculando aqui a iésima coluna da matriz A. Esta iésima coluna estou representando por C e A. Da mesma forma, aqui eu tenho a iésima coluna da matriz B. Portanto, eu estou dizendo o seguinte, que a primeira coluna da matriz A é igual à primeira coluna da matriz B, que a segunda coluna da matriz A é igual à segunda coluna da matriz B, e assim por diante. Logo, a única possibilidade disso acontecer é se A for igual a B. E isso encerra a nossa demonstração. Exercício número 2. Vou pegar T, uma transformação linear de Rn em Rm, e alfa e beta bases de Rn e Rm respectivamente. Se R for o posto da matriz que representa T em relação às bases alfa e beta, eu vou mostrar que a dimensão da imagem da transformação é R e, por consequência, a dimensão do núcleo vai ser N menos R. Para nós demonstrarmos isso, num primeiro momento, nós devemos observar o seguinte: se o posto da matriz que representa T
em relação às bases alfa e beta é R, e aqui eu estou tratando de posto da transformação e não posto da matriz especificamente, veja, e é necessário destacar que há uma diferença, embora os dois conceitos são equivalentes. Quando eu estou falando do posto da transformação, na realidade eu estou analisando a quantidade de colunas linearmente independentes, que eu vou abreviar por LI, da matriz que representa T em relação às bases alfa e beta. E quando eu falo posto de uma matriz, na realidade eu estou procurando a quantidade de linhas LI daquela matriz. Mas neste caso em particular, eu estou falando de posto da transformação. Então, para deixar bem claro, é a quantidade de colunas LI que a matriz que representa T tem. Então, se este posto é R, o que nós podemos afirmar é que a matriz que representa T em relação às bases alfa e beta tem R colunas LI e qualquer conjunto com mais de R colunas é linearmente dependente, que eu vou chamar de LD. Agora o que eu quero observar é que as colunas dessa matriz em particular geram a imagem da transformação. Então, para registrarmos isso, as colunas da matriz que representa T em relação às bases alfa e beta geram a imagem da transformação. E a partir delas podemos obter uma base para este conjunto. Escolhendo um subconjunto LI maximal. Ou seja, eu vou olhar para esta matriz e eu vou pegar o conjunto com a maior quantidade de colunas RI para então construir uma base da imagem. Mas perceba que neste caso em particular, como o posto dessa matriz é R, este conjunto que eu vou escolher vai ter R elementos. Portanto, o que eu posso afirmar é que a dimensão da imagem da transformação é R. E pelo teorema do núcleo e imagem, o que nós sabemos é que a dimensão do domínio, que nesse caso é Rn, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem da transformação. Portanto, a dimensão do núcleo dessa transformação vai ser a dimensão de Rn, que é N, menos a dimensão da imagem, que é R. E isso encerra esta demonstração. Exercício 3. Sejam A e B duas matrizes como você está vendo. Eu quero determinar a transformação linear T de R3 em R3, tal que TA, ou seja, a transformação cuja matriz que a representa é A, é igual a TB bola T. TB, neste caso, é a transformação cuja matriz que a representa é B.
Como aqui eu não estou falando de base nenhuma, eu vou assumir que a base com a qual estarei trabalhando é a base canônica. E para início de conversa, eu só quero observar o seguinte. A matriz que vai representar a transformação TA de alfa em alfa, alfa aqui neste caso é a base canônica, é a matriz que representa essa composição, mas essa composição pode ser escrita como produto de matrizes. A matriz que representa a transformação TB na base canônica nela mesma, vezes a matriz que representa a transformação T. Perceba que essa matriz é a matriz A, essa aqui é a matriz B, então o que nós temos que definir é quem é essa matriz para então encontrar a transformação T. Então perceba que no alto da tela está a equação matricial que nós devemos resolver. Então, deste primeiro membro eu vou deixar a matriz A como ela está. E no segundo membro vamos fazer este produto matricial. Então, primeira linha, primeira coluna. Eu vou ter A mais B menos G. Primeira linha, segunda coluna. B mais E menos H. Primeira linha, terceira coluna. C mais F menos I. Agora, segunda linha, primeira coluna, 0, 0, G. Segunda linha, segunda coluna, vai sobrar somente o termo H. Segunda linha, terceira coluna, sobra só o termo I. Agora, terceira linha, primeira coluna, menos A mais 2D. Terceira linha, segunda coluna, menos B mais 2E. Terceira linha, terceira coluna, menos C mais 2F. E aí eu vou encontrar, na realidade, três sistemas lineares para resolver. Então vamos começar a resolver o primeiro, aquele que envolve as letras A, D e G. E aqui eu preciso fazer uma correção. Veja, nessa primeira linha eu escrevi A mais B menos G. Na realidade é A mais D. Então eu vou apagar este B e colocar D no lugar. Pronto, agora está devidamente corrigido. Então o primeiro sistema que eu preciso considerar é este. A mais D menos G igual a 1. G é igual a 0. E menos A mais 2D é igual a 0. Perceba o seguinte. Uma letrinha eu já sei quanto que vale, que é 0. Então eu tenho que A mais D é igual a 1. G é igual a 0. E da terceira equação, eu concluo que A é igual a 2D. O que vai me levar no seguinte. 2D mais D, 3D. Então, 3D é igual a 1. G é igual a 0. E A é igual a 2D. E isso, então, me diz que D é igual a 1/3. G é igual a 0. E A é igual a 2/3. O segundo sistema que eu irei encontrar é o seguinte. B mais E menos H igual a 0. H é igual a 2. E menos B mais 2E igual a 0. Isso me leva no sistema B mais E menos H. H é 2, então menos 2 igual a 0. Então eu posso escrever B mais E igual a 2. H igual a 2.
e B é igual a 2E. O que vai me levar no sistema? 2E mais E, 3E igual a 2, H igual a 2 e B é igual a 2E. E a solução neste caso é E é igual a 2 terços, H é igual a 2 e B 2 vezes E, então B é 4 terços. E um último sistema que eu preciso resolver é este. C mais F menos I igual a 1. I é igual a menos 1. E menos C mais 2F igual a 1. Então, isso vai me levar no seguinte sistema. C mais F menos 1 mais 1 é igual a 1. I é igual a menos 1. E menos C mais 2F igual a 1. Isso, então, me leva no seguinte sistema. C mais F é igual a 0. I é igual a menos 1. I menos C mais 2F igual a 1. Daí eu tenho o seguinte sistema. C é igual a menos F. I é igual a menos 1. E veja, menos C. Como C é menos F, vai ficar F. F mais 2F, 3F é igual a 1. E isso me diz então que F é igual a 1 terço. I é igual a menos 1. E C é igual a menos 1 terço. Então eu achei todas as variáveis, agora eu posso montar a matriz que representa a transformação linear T considerando as bases canônicas. Então a matriz T é dada por 2 terços, 1 terço, 0, 4 terços, 2 terços, 2. Menos 1 terço, 1 terço, menos 1. Mas o exercício pede para que eu escreva a transformação linear. Neste caso, o que a gente pode ver é o seguinte. Se eu estou trabalhando com a base canônica, eu sei que a t de x, y, z, ela vai ser x vezes a t de 1, 0, 0, mais y vezes AT de 0, 1, 0, mais z vezes AT de 0, 0, 1. Porque na base canônica, o vetor xyz se escreve como x vezes 1, 0, 0, mais y vezes 0, 1, 0, mais z vezes 0, 0, 1. E aí eu estou utilizando a linearidade da transformação t para poder escrever essa equação. Isso me leva no seguinte, x vezes, perceba que a primeira coluna dessa matriz é a imagem do vetor 1, 0, 0 pela transformação linear t. Então é x vezes 2 terços, 1 terço, 0. Mais y vezes, agora eu vou olhar para a segunda coluna para saber quem é a imagem de 0, 1, 0. 4 terços, 2 terços e 2. Mais z vezes. Agora eu vou olhar para a terceira coluna para ver quem é a imagem de 0, 0, 1. Então, menos 1 terço, 1 terço, menos 1. E isso me leva no seguinte. 2x mais 4y menos z. Tudo isso dividido por 3.
x mais 2y mais z sobre 3 e, por fim, 2y menos z. E aqui, então, está a transformação e isto encerra o exercício. No exercício 4, ele pede para determinar o inverso do operador reflexão em torno do plano XY em R3. Para determinar o inverso deste operador, eu vou observar quem é a matriz que define este operador considerando alfa a base canônica. Então, uma vez que eu tenho esta matriz, eu vou procurar a inversa dessa matriz e com isso eu consigo escrever o inverso deste operador. Em particular, a gente sabe que se o operador T representar a reflexão em torno do plano XY em R3, a matriz que representa este operador é dada por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. E, portanto, é essa matriz que eu vou inverter. Perceba que eu escrevi a matriz que representa aquela transformação T ladeada com a matriz identidade para então verificar se ela tem uma inversa. E aqui eu só vou precisar fazer uma operação. Na terceira linha, eu vou multiplicar por menos 1 todos os seus elementos, o que vai me levar no seguinte. 1, 0, 0, porque eu não vou mexer nesta linha. 0, 1, 0. Agora na terceira. 0, 0, 1. 0, 0, menos 1. Perceba que aqui eu tenho já a matriz identidade, aqui estaria o inverso dessa matriz. Mas perceba que ela é igual. Portanto, o operador inverso da reflexão é a própria reflexão. O que faz um certo sentido, porque se eu estou trabalhando com plano XY, perceba que um vetor que está acima deste plano é jogado para baixo deste plano. Quando eu falo para cima e para baixo, é como se eu estivesse vendo os três eixos coordenados em R3 como a quina de uma sala, e o plano XY seria equivalente ao chão. Então, se eu tenho um vetor que está acima desse plano, a reflexão joga-o imediatamente para baixo. E aí a reflexão inversa seria tirá-lo de onde ele está agora abaixo e voltá-lo para cima, o que seria uma nova reflexão. Então faz todo sentido ter encontrado este resultado e eu encerro o exercício aqui verificando que o inverso dessa reflexão é ela mesma. No último exercício, eu tenho uma matriz mudança de base em R2, da base alfa para a base beta, aqui está quem é a matriz, e eu tenho beta, a base dada por 3, 5, 1, 2. A ideia aqui então é encontrar quem é a base alfa. Então perceba o seguinte, eu vou chamar essa base alfa de V1 e V2. O que eu sei é que a primeira coluna dessa matriz mudança de base me dá as coordenadas de V1 em função da base beta. Então isso é menos 1 vezes 3, 5, mais 4 vezes 1, 2. Então eu tenho menos 3 mais 4, 1, menos 5 mais 8, 3. E a segunda coluna dessa matriz me dá as coordenadas do vetor V2, considerando agora a base beta. Então isso é 2 vezes 3, 5, menos 11 vezes 1, 2. Então isso vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 11, menos 5. 2 vezes 5, 10, menos 22, menos 12. E, portanto, determinei quem são os vetores V1 e V2 da base alfa.
Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você. Espero que tenha sido proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!